Sabe aquela situação, fim de reunião, e fica a impressão de que cada pessoa presente assistiu a uma palestra completamente diferente? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos abrir uma espécie de caixa de ferramentas mental para entender por que, mesmo olhando para os mesmos fatos, a gente cria sentidos tão distintos para eles. É uma sensação muito comum, não é mesmo? A gente sai de uma conversa com uma certeza só para descobrir depois que um colega entendeu exatamente o contrário. A grande pergunta é: por que será que isso acontece com tanta frequência? E aqui, olha, já está a primeira grande chave para a gente entender isso. A nossa mente não é uma câmera que só registra a realidade como ela é. Pelo contrário, ela é uma construtora. Nós interpretamos, filtramos, conectamos os pontos. Tudo para criar uma versão da história que faça sentido para a gente. Vamos pensar assim. As palavras que a gente usa são como um mapa. Um mapa é super útil, claro, ele nos guia, mas ele não é o território de verdade, com as montanhas, os rios, o relevo. Ele é uma simplificação. Da mesma forma, a nossa linguagem se aproxima da realidade, mas nunca consegue capturar tudo. E é exatamente isso que a gente chama de criação de sentido ou sense-making. É esse nosso esforço contínuo para desenhar um mapa que nos ajude a navegar pela complexidade do mundo. E o mais importante, como o mundo não para de mudar, os nossos mapas precisam ser atualizados o tempo todo. E como é que a gente constrói esses mapas, afinal? Bom, usamos um verdadeiro kit de ferramentas mentais. Cada vocabulário que a gente adota é uma ferramenta diferente que molda a nossa percepção. Então vamos lá, vamos abrir esse kit e dar uma olhada nas peças principais. A primeira ferramenta, e talvez uma das mais poderosas do nosso kit, é a ideologia. Pense nela como se fosse um par de óculos com lentes coloridas. Ela muda completamente a forma como a gente enxerga tudo. Basicamente, uma ideologia é um sistema de crenças que ajuda a organizar o mundo pra gente. Ela funciona como um atalho, sabe? Dizendo o que é bom ou ruim, o que é importante ou o que não é. E o superpoder dela é que ela vem carregada de emoção, o que a torna incrivelmente influente. E aqui no slide a gente vê como isso funciona na prática. Imagine duas culturas de empresas diferentes. Uma, que valoriza a inovação, enxerga o fracasso como um dado, uma oportunidade de aprender. A outra, mais focada em segurança, vê o mesmíssimo fracasso como uma catástrofe a ser evitada a qualquer custo. É a mesma situação, mas com duas interpretações completamente opostas. Tudo por causa da ideologia de cada uma. Bom, se a ideologia são as lentes que a gente usa, a próxima ferramenta são as paredes invisíveis do labirinto em que a gente caminha. Vamos falar agora sobre aquelas regras que todo mundo segue, mas que quase nunca são ditas em voz alta. O nome disso é controles de premissa, mas, para simplificar, pense neles como as fronteiras invisíveis do nosso pensamento. São aquelas suposições tão enraizadas que a gente nem percebe que as tem, mas que definem o que é uma opção razoável e o que é simplesmente impensável. E essa citação é a chave. Quando alguém diz algo como "Nossa, nunca me ocorreria fazer isso", não é só uma opinião. É a pessoa revelando, sem perceber, a fronteira do seu mapa mental. Aquela ação está literalmente fora do mundo de possibilidades dela. E como é que a gente aprende essas regras que não estão escritas em lugar nenhum? Através dos paradigmas do grupo em que a gente vive. As histórias que ouvimos, as pessoas que admiramos, os projetos que viram exemplo, tudo isso vai nos ensinando, silenciosamente, como as coisas funcionam por aqui. Agora, a próxima ferramenta do nosso kit expõe uma tensão que é, talvez, a mais humana de todas. Aquela distância que sempre existe entre o que a gente diz que faz e o que a gente realmente faz. Vamos usar uma analogia de cozinha que fica bem fácil de entender. A teoria declarada é tipo a receita de um prato, aquela que a gente mostra para as visitas. É o plano oficial, o discurso bonito. Já a teoria em uso são os nossos segredos de cozinha, aquilo que a gente faz de verdade quando ninguém está olhando. Os atalhos que a gente pega, o tempero que adicionamos por puro instinto. E este modelo aqui ajuda a visualizar o processo. O mundo nos dá um estímulo, certo? Mas antes da gente agir, esse estímulo passa pelo filtro da nossa teoria de ação, que decide como vamos responder. E tudo isso acontece num piscar de olhos, de forma automática. E aqui vem o grande pulo do gato. Essa diferença entre o que se diz e o que se faz não é hipocrisia. É uma estratégia para a gente conseguir lidar com um mundo complexo. A chave não é tentar eliminar essa lacuna. Isso seria impossível. A chave é perceber que ela existe, na gente e nos outros. A nossa última ferramenta é talvez a mais antiga e a mais poderosa de todas, as histórias. Vamos ver como as tradições e as narrativas moldam ativamente o nosso jeito de entender o mundo. A tradição não é só repetir o passado,
É muito mais parecido com jazz. A melodia base, o standard, está ali, mas cada músico, cada apresentação, adiciona a sua própria interpretação, o seu improviso. O conhecimento é passado adiante, sim, mas de uma forma viva, que se adapta ao presente. As histórias funcionam quase como vacinas mentais. Por exemplo, a história de um simples carro que quase causou um desastre numa usina nuclear, isso não é só um caso curioso. Essa história se torna um lembrete vivo e constante para todos que trabalham lá. O controle total é uma ilusão, fiquem atentos ao que parece improvável. No fim das contas, essa é a mágica das histórias. Elas nos permitem viver cenários surpreendentes antes que eles aconteçam de verdade. Elas pegam algo que era inesperado e o transformam em algo esperável e, por consequência, muito mais fácil de gerenciar. Certo. E como transformar tudo isso num hábito prático? É mais simples do que parece. Numa conversa, comece a se perguntar: qual ferramenta está sendo usada aqui? Qual vocabulário a outra pessoa está usando? Quais são as regras não ditas deste ambiente? E, claro, onde está a diferença entre o que está sendo dito e o que de fato é feito? Para terminar, fica a reflexão. Todos nós usamos um mapa para navegar pela vida. A pergunta final é: o mapa que cada um de nós está usando, ele ainda corresponde ao território? Ou será que já não está na hora de desenhar um novo?